Contentar-se. Paulo, em carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, nos diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu digo às pessoas assim: olha, averigue tudo, né? Para ver se é bom, como a lição anterior falamos. Mas, se é bom, usufrua. E sem essa necessidade de querer novidade o tempo todo. É nessa novidade que a gente cai no engodo. A vertigem, vamos ler primeiro a lição, depois voltamos a comentar. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciável, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence. Abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis, em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a existência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estará, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Então, contentar-se. Vamos agora ler e interpretar. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. Muitas vezes, a ideia de sermos ricos, né, de termos muita posse, já nos domina de gerações e gerações. Muitas vezes isso já vem de uma crença familiar. Já está, quando a gente chega ao mundo na nossa família, já está instalada na nossa família o sonho de todos dali, daqueles que orientariam ou orientam a nossa família, dos mais velhos, o desejo, a ilusão, a vertigem da posse. Eu quero ter. Isso é natural, porque nós sabemos quanto é difícil ser. Por isso, precisamos ter, na busca de tentarmos o equilíbrio, né? Quantas vezes nós buscamos comprar coisas, possuir coisas, adquirir coisas, porque temos um problema dentro de nós que não conseguimos sermos melhor.
A vida simples, condição, olha, ele está falando assim, a vida simples. A nossa vida é simples. Nós nascemos nesse mundo para termos uma vida simples. Nós não viemos aqui para ostentarmos poder, bens materiais. E por que fazemos isso? É que causamos um desequilíbrio em todo o mundo. No mundo econômico, é porque muitas pessoas têm pouco. A resposta é porque poucos têm muito. Então, a vida simples, aí ele diz assim, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer. O nosso planeta não tem condições de nos dar além da simplicidade. Nós criamos o luxo e nós nos prendemos a uma vida luxuosa. Nós criamos as ilusões e nos escravizamos às ilusões criadas por nós. Lembremos que no começo tudo era simples, tudo era mais tranquilo. O homem criou uma série de regras que essas mesmas regras hoje o esmagam, hoje fazem enorme peso em seus ombros. Muitas vezes desistimos da vida, mas não da vida que Deus nos deu, da vida que este planeta nos oferece, mas da vida que o sistema criado pelos seres humanos, nos permite viver. A miséria, a fome, as necessidades materiais não foi criada por Deus, nem pelo planeta Terra, e muito menos pela natureza, que nos dão exemplos fartos de abundância. Quem criou esse sistema miserável, esse sistema desequilibrado foi o homem. E na ganância, ele acaba tirando mais do que ele necessita. E esse mais do que ele necessita é a parte que o outro fica sem, gerando as dificuldades em meus irmãos e no meu semelhante. Então, ele diz assim, a vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. A maioria de nós esquecemos disso. Esmagadora percentagem de súplicas terrestres não conseguem avançar além do seu acanhado âmbito de origem. A grande parte das nossas orações não saem, não conseguem passar do cerco das nossas crenças, da nossa cultura, da nossa educação, daquilo que nós cultuamos, daquilo que nos ensinaram os nossos ancestrais a cultuarmos, bens materiais, necessidades físicas. Quando reencarnamos neste planeta, estávamos mais abertos a vir aqui para aprender, para treinar esse aprendizado. No entanto, quando chegamos, fomos cercados por pessoas que nos deviam abrir a mais ainda a mente ou manter a nossa mente aberta. Encontrarmos uma sociedade mais aberta e que nos incentivasse a prestar atenção no nosso coração, no Deus que reside dentro de nós, que buscarmos na nossa consciência, né, o que é certo, o que é errado. E quando houver dúvidas, nunca deixar de ir à escola do grande mestre Jesus para os cristãos e Buda para os budistas, cada um com a sua religião, seguindo. No entanto, chegando neste mundo, encontramos aqueles que nos cercam
sem diretrizes religiosas. E que muitas vezes, quando as têm, ainda não acreditam em um Deus bom e misericordioso, em uma vida simples, também estão contaminados. Ainda que carregam a religião no coração, ainda estão muito apegados aos bens materiais. Querem equilíbrio nesta vida e acreditam que vão ter paz nesta vida se tiverem dinheiro, posse. Então, as nossas orações, quando são dirigidas a Deus, elas muitas vezes, ela não saem do acanhado âmbito de origem, de onde nascemos, do que nos ensinaram que era para o nosso bem. Há pessoas que passam uma vida inteira sonhando com a sua profissão, com a sua formação, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro, em comprar coisas, em adquirir coisas, compra um automóvel, depois querem comprar outro, depois querem comprar outro, como uma casa, quer outra. Ele não satisfaz com o cargo, com o lugar, quer mais um emprego, 2 empregos, 3 empregos. Passam a vida inteira assim. E quando vão orar, estão pedindo a Deus coisas do seu emprego, coisas, Senhor, meu carro está com motor fundido, faz ele aguentar mais um pouquinho, minha casa precisa de reforma, faz eu conseguir um dia agora. Pedem coisas só dentro daquele círculo pequenino de ilusão. Imagine que um aluno, imagine, para a gente entender melhor o que eu estou dizendo, imagine que eu nascesse e agora, neste mundo, meus pais me mandam para a escola e dizem, lá é o lugar onde você vai aprender, inclusive lá na frente, na faculdade, você vai aprender sua profissão para sair da escola e viver a vida. E quando eu vou para a escola, eu esqueci que tem família. Dentro da escola, é como se a escola nunca fosse acabar o horário letivo, eu não fosse mais voltar para casa, eu fosse viver dentro da escola. Então, dentro da escola, eu quero me tornar ali o quê dentro da escola? Eu quero construir uma casa dentro da escola? Não posso, a escola é uma propriedade. Eu quero exatamente o quê? Além de estudar em uma escola. A pergunta que eu faço aos cristãos: o que você quer além de aprender na escola da vida, na escola do planeta Terra? O que você quer além de aprender a ser um ser humano melhor, um cristão mais devoto a Deus? Essa é a pergunta que você vai ter que fazer a si mesmo. Porque o que for além disso, você está ocupando o tempo da escola de maneira errada. Há pessoas que chegam na escola e não querem mais sair dali. Terminou o ano letivo, ela passou de ano ou não passou de ano. Se passou, vai para uma série melhor. Se não passou, vai frequentar a mesma série, talvez em outra sala da escola, da estrutura física da escola, em uma outra sala de aula. E elas começam a chorar, porque estão apegados àquela turma, aqueles amigos. Nós também aqui nesta vida fazemos a mesma coisa. Terminada a nossa existência terrestre, se nós sairmos bem, nós voltaremos com novas provações, novos testes na vida física. Se não, vamos passar para uma outra existência também com outros testes. E aí nós nos apegamos também. Apegamos aos nossos familiares, nos apegamos aos nossos amigos, nos apegamos ao nosso estado, ao nosso país, à nossa cidade, e não queremos mais sair daqui. Temos pavor de morrer. Temos pavor de voltarmos para o nosso lar, para o lugar de onde viemos, para a verdadeira pátria nossa. Ou seja, estamos desorientados. Estamos desorientados. Aí ele continua. Pedem a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido
para a solução de suas necessidades. Muitas vezes, você não tem a família que sonharia, mas é que precisa. Você, às vezes, não tem o emprego que gostaria, mas que é necessário. Muitas vezes, você não tem as condições financeiras e nem a saúde física, muitas vezes, mas é a que você precisa. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia. Um simbolismo aqui, entre aspas, pão de cada dia. Ou seja, como símbolo das aquisições indispensáveis. Raramente pedimos o que nos é necessário. Geralmente, estamos mais presos, mais preocupados e sofremos mais pelo supérfluo do que pelo necessário. Observe agora se você não esteve esta semana preocupado com o supérfluo, muitas vezes, esquecendo que já tem o necessário. Quantos de nós lastimamos por não termos o luxo, o supérfluo? E esquecemos muitas vezes de agradecer o necessário. Pode acontecer que a gente queira o supérfluo, mas tentamos entender, aceitar, enxergar o porquê estamos tendo o necessário. E este necessário que estamos tendo não está nos atendendo segundo a nossa ótica. Será que, vou continuar o pensamento, eu estou querendo algo além daquilo que não estou preparado, devidamente preparado, que não estou pronto? Porque quando nós não estamos prontos, não estamos preparados, podemos estar querendo coisas que não nos é necessária neste momento. É como um aluno do primeiro ano querendo conhecimento que ele só vai utilizar e aprender na primeira série ginasial. Né? Então, que a gente passa a ter um olhar da seguinte forma: olha, eu gostaria disso, X, mas hoje eu tenho isso, Y. Por que eu tenho isso, Y, e não X que eu desejo? Bom, provavelmente o Y que eu tenho está querendo me ensinar uma série de coisas. Aprendo primeiro com o meu Y, e quando eu perceber, o X já passa a ser incluído na minha existência. A vida simples, sempre eu vou dizer isso. Se você tiver uma vida, se você buscar, se você conseguir uma vida simples, é a melhor vida que você pode ter. Quando pedimos o pão nosso de cada dia, o necessário, é porque estamos confiando em Deus, na justiça de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Porque quando eu falo, Senhor, me dê só o que eu preciso, olha só, eu não disse o que eu preciso, disse, Senhor, me dê o que é necessário. Eu estou confiando a quem essa necessidade? A quem que deve enxergar as minhas necessidades? A Deus. Então é a Ele que eu estou entregando a minha vida. E é a Ele que eu estou dizendo, Senhor, eu confio em Ti, acredito em Ti, me dê o que é necessário. Ou seja, eu estou dizendo assim, ó, o Senhor sabe mais do que eu o que necessito. Do que necessito. O homem, continuando a lição, o homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna.
porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. O homem, quando nós somos incoerentes, nós estamos tão ansiosos pelas coisas, além da nossa necessidade, que nós nem que já vivemos insatisfeitos. Às vezes eu já tenho tudo que preciso, mas não estou contente. Não estou em paz, não estou em desequilíbrio, porque eu gostaria de ter, estou muito mais. E estou de olho naquilo que não tenho e que gostaria de ter, geralmente porque alguém tem e que gostaria também de possuir, e acredito que tendo aquilo, vou encontrar paz, harmonia, equilíbrio. Pessoas que não param de trabalhar, porque elas não têm paz e equilíbrio, né? Então, elas buscam, através da aquisição de coisas, essa paz e esse equilíbrio. Elas acreditam que assim que ela comprar aquela roupa que ela precisa, ela vai ter paz. Assim que ela tiver aquele carro do ano, ela vai ter harmonia. Assim que ela conseguir aquela casa dos seus sonhos, ela vai ser feliz. E aí vem o problema da posse. Que todos que têm posse têm que arcar com a manutenção. Então, vamos lá. A camisa. Aí ele vai ter que lavar. Vai ter que passar. Não é isso? Vai ter que mantê-la. Depois, o carro. Vai ter que abastecer. Vai ter que cuidar. A casa vai ter os impostos e tudo mais. Então, não vamos ser incoerentes. Vamos, antes de reclamarmos daquilo que não temos, vamos agradecer pelo que já possuímos. E vamos perceber verdadeiramente se o que já possuímos não nos é o necessário. E isso vai fazer com que você tenha mais fé, mais certeza nesse Deus, nessa justiça. Geralmente, continuando a lição, geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Aí a ambição tira a pessoa do equilíbrio totalmente. E é difícil, é triste ver uma pessoa sofrendo pela ambição, sofrendo pelas posses, né? Porque perdeu um carro, perdeu uma casa, perdeu um emprego, perdeu um cargo. Há pessoas que sofrem tremendamente, não porque perdeu emprego, porque perdeu o cargo que tinha na instituição, mas continua com o emprego. E muitas ambições só nos geram sofrimentos. Lembremos sempre que bens materiais, eles são transitórios porque eles transitam na mão, na posse de infinitas pessoas. Quando você chegou ao mundo, o dinheiro já existia, algumas casas e propriedades já existiam. Muitas vezes, o carro que você está comprando é segunda mão, já passou pela mão do outro. Se você comprou de primeira mão, ele vai para a mão do outro. Todos os bens transitam pelo mundo também, por pessoas, pelos donos. Então, não pense que aquilo que chegou à sua mão, aquela posse que chegou à sua mão, é teu eternamente. Lembre, ela não era sua antes. Você passou a ser dono dela a partir de um determinado instante. E pode ser que a partir de outro determinado instante, você deixa de ser o dono e passa outro ser o dono dessa posse. Essa é a vida. Portanto, não deposite sua felicidade, sua paz, seu equilíbrio em coisas transitórias.
porque então você vai transitoriamente as ter. Na corrida, continuando, na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis, em face de seu futuro infinito. Muitas vezes, antes de refletirmos se já temos o que é necessário, se podemos encontrar, alguém já vai perguntar assim, mas o que é necessário? Bom, basta você olhar. Se o que você já possui, com o que você já possui, você pode encontrar paz, trabalhando com isso, harmonia, equilíbrio, evolução. Se o que você já tem já são instrumentos suficientes para você encontrar esses itens que eu citei, você já tem o necessário. Mas muitas vezes aquela lição está dizendo assim, ó, muitas vezes, antes de refletirmos sobre isso, nós já nos atiramos a aventuras de consequências imprevisíveis. Eu já parto para outro roteiro na minha vida, para aventuras que eu nem sei onde vai dar. Alguns dizem, é que eu sou curioso. Olha, eu vou falar uma coisa aos curiosos. Vocês vão se arrebentar. Seja estudioso, seja pesquisador. Curiosidade não faz bem. Então, se você quer saber como é um determinado caminho, não precisa ser curioso e entrar no caminho. Pesquise, orienta-se e estuda sobre o caminho, e você nem precisa entrar no caminho, se assim escolher, que não vai ser bom para você. Porque o curioso se dá mal porque ele descobre à custa de um grande prejuízo da sua própria vida, da sua própria harmonia interior, da sua própria paz de consciência. Ele acaba adquirindo um problema e paga caro pela curiosidade. Seja estudioso, troque curiosidade por estudo, pesquisa, análise. Então, não vá se atirando a excursões, a direções, a buscas imprevisíveis. Observe se você já tem o necessário, e para saber se tem o necessário, vou repetir, basta você saber se o que você já possui já te dá condições de você evoluir, crescer, progredir, encontrar paz, encontrar orientações para a felicidade, ter harmonia, ter equilíbrio. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, tá bom? Se você já entende as suas responsabilidades com Jesus, examina a existência de teus desejos mais íntimos. Olhe o conteúdo, observa-te, estuda-te. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplina acerbas, ou seja, ferrenha, dura, né? Então, ele está falando assim, se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, observe que ele não falou com Jesus, e sim o Cristo. A gente entende que é com o Cristo interno, não só o Cristo externo, o Jesus Cristo, mas o Cristo interno seu, com a sua consciência, né? Você já é uma pessoa que já sabe das consequências de não ter responsabilidade. Sua consciência já está desperta
sobre as leis de causa e efeito, da lei de justiça, de amor. Então, ele fala, olha, examina os teus desejos mais íntimos. Cuida disso, ele fala. Dá uma sondada neles. Porque quando você assustar, você já está se entregando aos seus desejos íntimos, porque nunca os observou. Lembra-te, ele fala assim, que Paulo de Tarso, lembra? Paulo de Tarso era um doutor da lei. Ele era um homem letrado na religião da época. No entanto, e ele tinha o quê? Ele tinha... Ele tinha fama, ele era conhecido, ele era um bom orador, falava muito bem. Ele era uma pessoa muito inteligente. Ele tinha posses. Enfim, ele teve que ser obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía. Quando ele se torna cristão, após o encontro dele com Jesus, na estrada de Damasco, ele passa a ter uma vida mais simples, a não carregar os títulos de posse, os títulos de doutor, a não carregar a fama. Foi mais simples para ele. E sabe o que mais pegou a Paulo de Tarso? Quando ele descobre Jesus, quando ele tenta mudar de vida o padrão de vida que ele tinha, uma autoridade religiosa para uma vida comum e simples cristã, o que mais pegou ele foi a perseguição que ele sofreu daqueles que também ostentavam o luxo, né? Que, como ele, que ficavam observando quem tinha mais, quem tinha menos, quem era mais rico, quem era mais pobre, as pessoas que discriminavam as pessoas mais simples. Foram eles que jogavam na cara de Paulo de Tarso o que ele havia sido antes de se tornar cristão. Eram eles que cobravam de Paulo de Tarso a sanidade. Diziam que ele estava ficando louco, porque ele era um homem de posses, um homem bem. Ele não era rico, mas ele tinha condições. E ele estava jogando tudo isso de lado para viver uma vida cristã na simplicidade. Sabe, quem não vai gostar de você ter escolhido um caminho simples da vida para viver? As pessoas que não pensam desta forma. São elas que vão dizer, você está ficando louco? Você tem que buscar um melhor emprego, você tem que se matar de estudar para fazer um concurso, para entrar, para ganhar tantos R$ 1.000 por mês. Aí você diz, mas eu detesto essa profissão, esse cargo que eu vou ter no concurso. O que importa isso? O que importa é o salário que você vai ter. É verdade, porque parte desse salário você vai comprar antidepressivo, remédio para dormir, remédio para equilíbrio mental. Porque exercer uma profissão que você não ama apenas pelo ganho financeiro é terrível, é uma prisão. É como se você sentisse diminuído porque você não é capaz de fazer uma escolha da tua própria liberdade. É como se o sistema te obrigasse a você entrar nesse caminho do chamado concurso público. Estou dizendo para aqueles que não gostam. Porque tem pessoas que vão no concurso público e amam muito a função que exercem. Mas aqueles que não gostam, não conseguem sair, porque o sistema impôs isso a ela. Ela está adestrada. Daí, ele teve que aprender, Paulo de Tarso teve que renunciar a todas as regalias que tinha para servir o Cristo de uma maneira simples e ainda dentro de uma disciplina ferrenha. Quem já leu o livro Paulo de Tarso, ou assistiu o filme, ou leu
a vida dele na Sagrada Escritura, sabe perfeitamente o que ele teve que renunciar para seguir Jesus. Porque é até difícil um homem de posse, cheio de excessos e de luxo, seguir o Cristo. Porque não é possível, né, ficar com o foco, com a atenção, com a dedicação, para compreender os ensinamentos de Jesus, as suas empresas, seus negócios podem sofrer prejuízo. O mercado é muito exigente. E se você tirar o olho da bolsa de valores, tirar o olho para onde o mercado está caminhando, você fica para trás. Continuando, estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Ele faz uma pergunta. Então, ele está fazendo uma pergunta para nós, dizendo o seguinte: olha, o que você está esperando? Hoje, no nosso século, grande parte de nós já temos uma consciência do Cristo. Já sabemos o que é certo, já sabemos o que é errado, já sabemos o que é cristão, já sabemos o que não é cristão. Então, só está nos faltando agir como um cristão. Agir consoante a nossa consciência, que já hoje aceita os ensinamentos de Jesus. É agora apenas pôr em prática. Mais nada do que isso. Então, se você tem uma vida simples, pensa antes de complicá-la. E para complicá-la, é só adicionar supérfluo. Quando você assusta, você deixou de viver uma vida simples para ser escravo de manter uma vida supérflua. O supérfluo te consome mais, te exige mais, te cobra mais. E você vai ter que trabalhar muito mais para sustentar o supérfluo. E o que ele vai te dar em troca? Nada. Nada. Você só vai perder sua saúde, seu tempo e se preocupar muito. Então, pense se o caminho que você está escolhendo, se no que você está aplicando sua atenção, sua energia, é supérfluo ou não. Se você já não tem necessidade.